Bom, pessoal, o tema que eu trouxe pra gente falar um pouquinho aqui hoje é um tema que eu gosto bastante, assim, que eu há muito tempo já dou atenção para isso, que é sobre dimensões, né? O que seria uma dimensão? Dimensão é um lugar ocupado por algum corpo, por algum objeto, e ele tem vários sentidos, né? É uma ocupação em relação a sentidos, né? A gente tem, por exemplo, uma dimensão que a gente chama de adimensional, que é só uma localização de um ponto no espaço, né? Não tem dimensão nenhuma, não pode ser medido, não pode ser, e começa a partir disso, né? Desse ponto adimensional. Se a gente pegar esse ponto adimensional e mover ele um pouquinho, a gente entra no que chama de duas dimensões, né? É duas dimensões, é o comprimento, né? Apenas a extensão desse ponto. A gente pegar essa linha aqui e mover para cima, a gente entrou num. Não, na verdade, quando a gente move para cima, ainda está na segunda dimensão, né? Que é um plano. Tá ali um plano, a gente pode medir a altura e comprimento. Se a gente pegar esse plano aqui quadrado e mover ele no espaço, a gente atinge a terceira dimensão, que daí é comprimento, altura e largura, né? Que é o mundo que a gente vive aqui. Tudo tem essas três medidas, né? Então, a gente está consciente, na verdade, vamos assim, tem plena consciência mesmo só dessa terceira dimensão. São as três dimensões que a gente consegue observar um objeto, pegar, mudar ele de lugar e tudo isso, né? Você vai lá, adquire um objeto, ele é tridimensional, você consegue mexer nele e tudo mais. E a gente tem uma próxima dimensão, seria a quarta, que a gente vivencia também, mas não tem tanta consciência assim, que é o tempo, né? Justamente o que a gente estava falando hoje, muito pertinente. A gente vive uma noção temporal das coisas que não está conectada com o tempo agora, né? Vocês podem ver que a mente leva a gente para o passado, para o futuro, para diversas possibilidades e tal, e a gente vive sem consciência nessa quarta dimensão. Por que a gente acha que o tempo, por exemplo, é uma linha linear, né? Passado, presente, futuro. Justamente por esse apego na terceira dimensão. A nossa experiência aqui existencial é essa, é 3D, e a gente sequer considera que o tempo é uma dimensão também, né? O tempo e o espaço, né? Por que o tempo e o espaço são a mesma coisa? Já pararam para pensar nisso? Quando eu falo para um amigo, ó, eu te encontro lá no centro da cidade, ele vai falar, tá, mas quando? Né? Ele vai querer saber que dia e que hora. Ou então, ó, terça-feira a gente se encontra. Tá, mas aonde? Né? Então tá conectado, né? A dimensão do tempo com a dimensão do espaço. Não tem como você desconectar uma da outra. E aí a gente fala também de uma quinta dimensão. O que seria uma quinta dimensão? Se você estiver consciente da quarta dimensão, altura, largura, comprimento, profundidade, espaço, tempo, você teoricamente poderia acessar uma quinta dimensão, que é na qual está tudo isso numa coisa só. É como se você conseguisse perceber o universo inteiro de uma vez só, né? Tudo, todas as possibilidades, você poderia, por exemplo, navegar no tempo, como a gente vai daqui até a esquina, você poderia navegar no tempo livremente, acessando qualquer local do tempo e do espaço, né? A nossa mente não consegue trabalhar nesse nível de percepção e de abstração. Mas isso existe, tá, gente? Isso aí é a realidade, existe, né? Inclusive, tem estudos recentes que alguns cientistas fizeram de que a nossa mente, na verdade, ela opera em até 11 dimensões. Imaginem. A gente não consegue nem imaginar isso, na verdade, né? Tentar entender a quarta e a quinta dimensão já é difícil. Você imagine pular para uma 11ª. E não é a última dimensão, não, tá? Vai mais para frente ainda, né? A gente, na verdade, não tem como saber
o número de dimensões, né, possíveis. Pode-se dizer que você acessando um estado pentadimensional, que é na quinta dimensão, você estaria próximo do que a gente pode chamar no mundo mais esotérico, espiritual, de uma iluminação, que seria a visão de tudo que é, né? De todo o universo. Então, pra gente é muito distante isso, né? Uma coisa, a gente não consegue nem imaginar isso, né? Mas eu garanto para vocês que se tem um caminho que é possível, a gente ir acessando uma coisinha aqui, outra ali, vai percebendo e vai integrando na vida, é através da meditação. Não se conhece qualquer outro método que seja efetivo como prática para você vislumbrar essas outras realidades, né? Falando um pouquinho de iluminação, é uma coisa meio, vamos dizer assim, é muito levado para o lado religioso, né? Mas não é bem isso. A iluminação, na verdade, é uma ampliação da sua percepção, na qual você deixa de levar em conta essa vida mais ordinária e passa a ter acesso ao conhecimento universal, vamos dizer assim, né? A gente conhece alguns casos aí e tal, de avatares e tudo mais, né? É distante, mas não é impossível, né? Inclusive, eu costumo dizer que tem muita gente iluminada circulando entre a gente, não é só aqueles famosos lá não, é que a gente não percebe, né? A gente acha que não, que é uma coisa muito distante. E a gente mesmo tem momentos iluminados na vida, né? Aquele momento assim que você fala, nossa, consegui ver tudo que está na minha frente agora. São segundinhos assim que, pum, dá aquela abertura de percepção. Isso é possível e a gente às vezes passa batido nisso porque não está percebendo, porque não está vendo aquilo, não está considerando que aquilo é possível. Então fica a dica aí. É muito comum você ter momentos em que você está acessando a quarta e a quinta dimensão e às vezes por não saber disso, você acaba desconsiderando, certo? Então tem que ficar ligado. A palavra é estar consciente, sempre trazer a consciência o máximo possível, percepção, né? O que acontece? Tem uma barreira muito viva, muito presente na nossa experiência material aqui, até espiritual. Você percebe uma coisa e quando aquilo começa a se abrir, a mente vem, isso aí é tal coisa. Bota um rótulo ali, você não consegue ir para frente. Se a gente tiver consciência disso, a gente consegue dar uma equilibrada, consegue perceber e consegue até conversar com a mente, falar, não julga, não coloca rótulo nisso aí não, que eu quero continuar a minha percepção do que está acontecendo. Ela vem, ela bate o martelo e ali acabou a sua experiência. E é uma questão de estar consciente, como já falei, né? Então a gente teoricamente tem acesso a todas as dimensões possíveis e imagináveis, mas por estar vivendo aqui numa vida corrente e tal, muito ocupado, muita coisa para fazer, e tem que pagar boleto e não sei o que, a gente acaba não conseguindo perceber esses pequenos momentos, né? Então essa que é a dica, assim, né? Eu posso parar e perceber, né? Um momento que eu tive um entendimento, por exemplo, que a gente chama de insight, que é um assunto que eu pretendo trazer para a aula também, o insight, né? Acontece bastante durante as meditações, de você ter insight sobre coisas, simplesmente porque você deixou a mente descansando ali e a tua percepção consciencial expandiu. E aí você tem acesso a informações. É muito comum comigo, por exemplo, quando eu faço minhas meditações aqui, logo depois vira um texto, vira alguma coisa assim, uma ideia que eu nem sei de onde que veio, e aí eu vou ver, isso tem fundamento, isso está cientificamente exposto em algum lugar, inexplicável, mas acontece, né? A gente tem que se acostumar e levar em conta que as coisas misteriosas da vida acontecem mesmo, né? São reais. Então, esse é um assunto muito fascinante. Vocês vão encontrar, se vocês forem pesquisar sobre dimensões da existência, né, que é o assunto, ele está exposto em
termos bem científicos, né, de estudos da física de partícula, de tudo isso aí. E também tem as dimensões espirituais, vamos dizer assim, que na minha visão combinam totalmente, assim, não é muito separado uma coisa da outra não, só muda o jeito de falar, né? Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Claro, aqui é sempre um toquezinho, né? Se você tiver assim muito interesse sobre alguma coisa que foi falada aqui, entre em contato. Eu tenho material assim a dar com pau assim para passar para vocês, para estudo, para ler. Tá lá com um tempo livre lá, vou pegar um temazinho aqui, vou dar uma estudada, ou assistir um documentário. E aí é infinito, né? As possibilidades são infinitas para você se aprofundar nas coisas, né? E é isso aí. A gente vai fazer hoje então uma meditação, né? E daí a dica para essa meditação é tentar perceber assim que tipo de dimensões, uma vez explicado agora, né? Que tipo de dimensões você consegue acessar durante esse exercício, né? Não, claro, não se cobre, não, eu quero, né, expandir aqui, não, nada disso, né? Não tem cobrança na meditação. A meditação é um momento que você vai tentar buscar pura observação, pura consciência, o olhar para si mesmo, né? E consequentemente para o universo também, porque você está olhando você, está olhando para tudo, né? Então esse é o exercício que a gente vai fazer juntos agora, tá? Vou pedir para todos vocês então que tomem uma posição, né, confortável, né? Não é necessário. Se você estiver se sentindo tenso, tal, meio dobrado, não é por aí, né? Toma uma posição realmente confortável, estável, que você não precisa ficar às vezes se mexendo muito. Fiquem à vontade nesse ponto, tá? Só um parênteses, tem posições, posições de meditação que são muito eficientes, muito boas. A gente tem percepções diferentes conforme a gente se coloca nessa posição. Até eu tô vendo ali a Letícia numa meia lótus ali, né? Isso é muito legal, isso aí é uma posição super estável assim para meditar, né? Mas a intenção aqui não é assim a gente ir para esse lado mais, né, vamos dizer assim, clássico da meditação, né? É realmente fazer um exercício para que a gente possa ter as percepções. Então vou pedir para vocês a partir de agora fechem os olhos. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Ao fechar os olhos, vamos buscar a consciência sobre o próprio corpo primeiro. Veja a sua localização no espaço nesse momento. Tente sentir a sua própria presença física no espaço onde você está agora. Apenas alguns segundinhos buscando essa percepção, a minha localização, o espaço que eu estou ocupando nesse aqui, nesse agora. E aí, junto com essa percepção, a gente pode também buscar uma consciência em relação à respiração. Ao mesmo tempo que eu observo o espaço, eu também observo a minha própria respiração, me tornando consciente dos movimentos que o corpo faz enquanto eu respiro, da temperatura do ar, do fluxo desse ar pelas minhas narinas, pela parte interna do corpo. E conforme eu vou me tornando consciente da respiração, eu vou deixando o mundo exterior lá fora, olhando apenas para mim mesmo. Qualquer problema, qualquer pendência, qualquer coisa que você vá ter que fazer em algum momento, logo depois, ou que você não fez, deixa isso de lado agora.
Se permita deixar isso de lado agora. E olhe apenas para você. Ao estar consciente da sua localização no espaço, da sua respiração, cada vez mais profundamente, vá percebendo se existe alguma tensão, alguma preocupação que você possa liberar agora. Nesse momento aqui você não precisa resolver nada, não precisa planejar nada. É um momento que você está dando de presente para você, para relaxar um pouquinho, para se perceber. Se isso não for possível, também não se cobre, apenas vá nessa busca da percepção sobre si mesmo. Apenas em perceber-se, você ganha a possibilidade de começar a relaxar também, de começar a soltar. Então vá aos pouquinhos liberando os músculos do seu corpo da obrigação do esforço, principalmente a região dos ombros, a região do pescoço, que está sempre tensa. Veja se você não está tensionando também os músculos do rosto e solte, os músculos em volta dos olhos, a mandíbula. Então vá gradativamente soltando, liberando tensões, na medida do possível, sem se cobrar. Enquanto seu corpo vai relaxando gradativamente, vai relaxando também o seu fluxo de pensamentos. Observe, ele pode estar acontecendo ou não agora, mas você pode se desapegar completamente desse fluxo de pensamentos, nesse momento. Aconteça o que acontecer na sua mente agora, simplesmente deixe passar por você. Não convide nenhum pensamento a ficar nesse momento. Sinta sua mente, seu campo mental se expandindo, crescendo, tornando-se tão grande quanto o céu. Tão amplo que nada mais pode parar ali, naquele lugar. Enquanto o corpo vai relaxando gradativamente, você vai tomando consciência da sua respiração cada vez mais, deixando a mente calma. Também acalme as sensações, os sentimentos, as emoções. Veja que isso também faz parte desse todo e que você pode, nesse momento, ampliar isso, ampliar essa percepção para que isso não tome base alguma, não fixe em lugar nenhum. O caminho é soltar. Entregar o controle, seja ele sobre o que for agora. Dentro desse relaxamento que a gente alcançou, dessa consciência, perceba que o tempo, nesse momento, ele se esticou.
se tornou algo que a gente não pode nem ao menos contar, né? Ele não tem tanta importância assim quanto a gente dá para ele. Ao meditar, você consegue essa expansão do tempo. Tanto é que se a gente meditar por alguns minutos, a sensação é que a gente meditou por horas às vezes. Então sinta esse fluxo de tempo correndo, tranquilo, sem pressa, sem qualquer cobrança, sem qualquer tarefa a ser cumprida. Dê esse descanso nesse momento. Se a mente fizer alguma proposta, seja ela qual for, simplesmente ignore. Veja, observe, você pode estar existindo sem a sua mente, sem a ajuda ou sem ela estar atrapalhando você. A cada momento, a cada instante, buscando cada vez mais essa entrega e esse relaxamento. Peço para vocês agora que gentilmente façam uma ou duas respirações um pouquinho mais intensas, preenchendo bem o pulmão, soltando o ar bem devagarinho, sem tensionar. E peço para que vocês observem agora nesse momento o seu próprio estado. Perceba se há alguma mudança do começo da aula para agora. Vejam como em pouco tempo a gente consegue mudar a nossa vibração, apenas tornando-se consciente do que está acontecendo com a gente nesse momento. Muito lentamente, vou pedir para que vocês, bem devagarinho, abram e fechem as suas mãos agora, sentindo essa pulsação, abrindo e fechando os dedos das mãos, bem devagarinho. Vejam como você pode apreciar esse momento, como ele está repleto de sensações diferentes, de calor, de frio, que você está presente aproveitando isso agora. Tome mais uma respiração um pouquinho mais profunda, enquanto você vai parando o movimento das mãos.
E muito devagarinho, totalmente no seu tempo, você pode ir bem aos pouquinhos, abrindo os olhos agora. Se sentir necessidade de movimentar alguma parte do corpo, alongar, fiquem à vontade. Para ir acordando o corpo. Vejam que de certa forma a gente fez uma caminhada aqui que transcendeu algumas dimensões, né? A gente foi da dimensão tridimensional pura para uma dimensão na qual o tempo já não fazia muito mais sentido, ou não tinha muito mais importância, e foi até um pouquinho mais além, né? Então, realmente a meditação carrega consigo essa possibilidade, né? Dizem, inclusive, que a meditação é nosso estado natural de ser. Então, é algo que daria para praticar em qualquer situação, em qualquer momento da vida, em qualquer coisa que esteja acontecendo, né? Vejam como é uma coisa simples. É eu respirar, sentir a minha respiração, me tornar consciente do que está acontecendo no meu corpo e entregar e relaxar o máximo possível. Principalmente se estiver acontecendo uma coisa muito séria, muito pesada, muito difícil. Usem e abusem, né, dessa prática. Está sempre disponível. Vocês não precisam nem ter alguém guiando vocês, tá? Vocês podem fazer isso por conta própria em qualquer momento, em qualquer situação. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Agradeço muito pela companhia aqui, né? Eu também me sinto muito conectado quando eu estou fazendo a meditação guiada. E é muito bom ter companhia para meditar. Agradeço muito, então. Desejo uma boa noite para todos vocês, tudo de bom.